Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é William Carvalho, sou o criador aqui do canal Do Zero ao Bilhão e também especialista comportamental e em gestão de tempo. Hoje nós vamos analisar, fazer o react do segundo vídeo lá do conselho do Flávio Augusto. Hoje o conselho é sobre propósito, tá? Tá muito bom. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vídeo inteiro, tá, pessoal? Tudo nesse vídeo só, o react inteiro. Vamos lá. Nós estamos na terceira temporada do Conselho. Você é muito bem-vindo aqui para poder aprender sobre muitas coisas sobre a sua empresa, sobre negócios e hoje, em especial, sobre a vida. Essa mesa está uma mesa de peso. Nós temos aqui a missão de falarmos sobre filosofia e negócios. E a turma que está presente aqui, eu sou fã de carteirinha. É gente que realiza grandes coisas, mas que nesse momento generosamente aceitaram virem aqui no conselho para contribuírem com você. Aqui na minha esquerda eu tenho o Guilherme Freire, ele é professor e mestre em filosofia, foi diretor e sócio em startups, é sócio fundador do Em Busca da Verdade. Estou curioso, depois dessa nossa conversa a gente vai saber sobre isso, hein, Guilherme? Em Busca da Verdade e da comunidade Filosofia do Zero. E já foi palestrante convidado em lugares como ONU e no ITA. Tudo bem, Guilherme? Tudo bom? Uma alegria estar aqui com vocês. Muito prazer. Você é tão jovem, já fez tantas coisas. Eu tenho 32 anos, 4 filhos também, sou casado, tenho 4 filhos. Rapaz. Comecei cedo nessa vida de estudos, com 20 anos, então tô... Muito bom. Mas é uma alegria, uma alegria. Com 4 filhos, 2 empresas, você já tem aquela coisa que fala, caramba, tem bastante responsabilidade, mas é isso, começando com 20 anos, já são 12 anos estudando sem parar, então... Que ótimo. Eu também casei com 20 anos, comecei cedo também. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado por ter vindo por aqui. Você vai contribuir bastante aqui com o nosso propósito, tá bom? Bom, do outro lado aqui, Paulo Vieira, meu querido amigo Paulo Vieira, Master Coach, PhD em Business Administration e Mestre em Coach pela Florida Christian University, presidente da Febracis, escritor de negócios e criador do método SIG. Muito bem, meu querido. Quanta coisa fazendo também? Muita coisa, viu? Obrigado. Finalmente a gente aqui Muito conversando propósito. num podcast. Muito prazer em recebê-lo aqui. Você vai poder contribuir bastante com a gente, Paulo. Uma honra estar com você, amigo. Muito obrigado. A gente vai agora aqui do ladinho com o professor Esse eu sou fã Clóvis de de Barros carteirinha. Filho. Mas eu sou tão fã desse cara, gente, vocês não têm ideia. E hoje eu recebo aqui como um convidado em nosso podcast. Ele é professor, doutor pela USP, mais de 30 anos de experiência acadêmica, autor de mais de 35 obras e há mais de 15 anos ele é palestrante e consultor de grandes empresas. Professor Clóvis, uma satisfação recebê-lo. Prazer é todo meu. Ele falou aí da idade, eu tenho de estrada o que ele tem de vida e também comecei cedo e por isso tenho um filho mais velho que ele. São Mas ciclos da estamos vida, né? aí, pois é, e muito feliz de estar aqui e honradíssimo de estar aqui na presença de pessoas tão conhecidas e reconhecidas e talentosas. Uma alegria para mim. Que bom, professor. Muito obrigado por ter vindo. Muito generosa a sua atitude de contribuir com essa nova geração. Muito obrigado. Aqui do meu outro lado, Joel J., empresário, ex-nadador da Seleção Brasileira, escritor, fundador do Performance e palestrante internacional e também integrante da Trinca. O que é isso, hein? Tudo bem, Joel? Tudo bem, Flávio? Obrigado pelo convite. Obrigado. Prazer estar nessa mesa tão importante para um assunto também importante, não só para a gente, mas para todo mundo que vai assistir. Maravilha. Igualmente, a gente agora começa já falando sobre o nosso tema inicial, mas a gente já tem, por experiência, sabe que esse tema vai explodir para vários outros caminhos. Eu vou começar aqui pelo Guilherme. Vamos falar sobre propósito. Inicialmente, falando sobre propósito, Guilherme, a gente é escolhido pelo propósito ou a gente escolhe o nosso propósito? Sim. Eu acho que existe uma forte conexão entre propósito e vocação, né? Que é um chamado. Da filosofia de Aristóteles, sempre se fala da causa final, que é o porquê das coisas, né? Eu tenho um copo de água para beber, eu coloco água num copo para beber água. E no mundo atual, nós muitas vezes não pensamos na finalidade das coisas, por que nós estamos aqui. Quando nós falamos de vocação, você tem a ideia de um chamado, né? Então, sei lá, no começo do Senhor dos Anéis, no começo do Hobbit, tem aquela ideia de que o Hobbit é chamado pelo Gandalf, ele bate na porta.
Existe algo, circunstâncias da vida, onde eu fui colocado, qual é a missão que aparece na minha vida, qual é o que está na minha volta, que as circunstâncias chamam para isso. Uma pessoa que falou para mim, poxa, eu herdei essa empresa e meu pai apostou todas as coisas em mim. Qual que você acha que é a minha vocação nisso? Eu falei, cara, sua vocação tá dada, entendeu? Foi chamado para isso. Eu acho que hoje no mundo atual, o que segue as pessoas por propósito, né, para enxergar essa visão, é porque nós estamos como um emaranhado de mentiras, de auto-enganos, de coisas. Tem esse livro incrível, recentemente estava dando uma aula sobre ele, que são as Confissões de Santo Agostinho, que é um dos maiores clássicos da história da filosofia. Quando falou do tema, né, propósito, o primeiro livro que vem na minha cabeça é esse. Porque Agostinho teve uma vida bastante perdida, uma vida muito hedonista na juventude, teve uma vida... depois ele entrou no esoterismo, ele passou por todas as coisas. E tem esse momento, né, que ele muda radicalmente a vida dele, que ele começa esse processo de auto-reflexão, de confissão, que é entrar no fundo da alma dele, tirar as mentiras. E aí ele fala uma frase tão linda que é: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis te procurei por toda parte e tu estavas comigo o tempo todo. Tem essa ideia de quando você vai indo para o íntimo da alma, você encontra esse princípio da verdade, você encontra esse mestre interior que ele fala, né? Essa ideia de encontrar um mestre interior, você agora olha para o mundo, depois de ter tirado a mentira, porque a confissão é que se tirar os seus males, os seus pecados da frente, buscar o arrependimento por eles, agora você olha para o mundo com uma voz de sinceridade. E aí quando você olha para o mundo, todas as coisas do mundo te apontam para o princípio maior. Então esse jogo, né, entre a interioridade, entre a busca no interior da alma e esse princípio maior que você olha no mundo... Um minutinho aqui, pessoal. Isso que ele fala da questão de você, de certa forma, entrar dentro da sua alma, ele tem uma base também no Zen, né? Eu li o livro, estou lendo, na verdade, agora um livro muito bom, eu recomendo para vocês, que é A Arte Cavalheiresca do Cavaleiro Zen. É fantástico esse livro. Ele fala justamente disso, de você se desprender do eu, você parar de se auto-colocar no centro do universo e se enxergar de alguma forma como se você estivesse olhando de fora para dentro, para si mesmo. E quando você consegue ter essa visão, você consegue enxergar realmente quem você é. Você consegue enxergar realmente as suas verdades, as suas mentiras, tudo, tá? Vamos continuar ouvindo. É encontrar o propósito, ou seja, encontrar a vocação. Sem sair ainda do conceito e ainda tentando explorar o lado mais filosófico, e aí eu sou aluno nessa matéria, a que ponto a gente é escolhido pelo propósito e a que ponto nós decidimos esse propósito? A que ponto a gente é abraçado por ele ou a gente faz o processo seletivo para definir qual é o nosso caminho? Eu penso que quando nós falamos de propósito, antes de mais nada, estamos nos referindo a algo que pretendemos que aconteça. Portanto, algo que ainda falta. O propósito alcançado é um ex-propósito. O propósito, portanto, ele carrega consigo uma dimensão de falta que o relaciona diretamente com desejo e com esperança, que são dois afetos importantes e muito correlatos à ideia de propósito. Ninguém que estabelece um propósito na vida pode abrir mão de desejar que esse propósito se realize e, portanto, todo propósito vem carregado dessa força desejante que é muito própria da nossa existência. O propósito, ele costuma dar um norte para a vida e, portanto, ele diminui a angústia existencial fundamental, que é de ter infinitas alternativas existenciais e ter que escolher uma. Já percebeu que a vida é uma e, por isso, ela exclui, naquele instante, todas as outras, que são, por definição, infinitas. O fato de nós estarmos aqui implica não estarmos alhures, e alhures aqui, com o infinito, com o universo tão grande, esse alhures não tem fim. E é claro que sempre haverá uma sensação esquisita de que a escolha não foi a melhor, de que não estaríamos vivendo essas tristezas da vida que escolhemos se tivéssemos escolhido outros caminhos, e naturalmente não estaríamos mesmo, estaríamos vivendo outras tristezas, mas essas não. Nunca
experimentamos na carne as tristezas das vidas preteridas. Então, há sempre uma grande dificuldade existencial de assumir as rédeas da própria vida em meio à complexidade incrível que é essa tomada de posição, né? E por isso tendemos mesmo a tentar diminuir a angústia que esse cenário nos impõe, diminuindo as alternativas. Sabe? Como é que você, né? Se você tem 1 milhão de possibilidades, você fica afogado de possibilidades. Então, como é que eu faço para diminuir? Bom, o primeiro passo é tentar identificar uma identidade, assim. Então, né? Eu, por exemplo, sendo professor, já excluí surfista, gigolô, cafetão, tantas coisas que não encaixam, e só isso, dizer eu sou professor, já afunila poderosamente esse leque de alternativas para 2 ou 3 probleminhas que continuam sendo problemas, mas que agora, digamos, são bem mais circunscritos, né? E um outro fator norteador e redutor dessa dificuldade, né, dessa angústia, é o propósito. Você define, olha, eu quero chegar lá, e isso faz com que a vida se torne um caminho. Ela nem sempre precisa ser entendida como um caminho, né? Mas é claro que se você define, eu quero chegar lá, é claro que do ponto A ao ponto B haverá alternativas de caminhos e você terá que identificar o melhor em função de valores que são os teus. E aí a vida se torna um caminho, e esse caminho ele é simplificador e, portanto, redutor da angústia. Se eu quero chegar lá, é claro que um caminho que me leva para lá é um caminho inadequado, né? Eu vou limitar as minhas escolhas àquilo que me permitirá chegar da maneira mais eficiente possível no propósito. Então, tanto a identidade pessoal, que é uma ilusão, uma convenção, não sou professor, eu não sou escravo da minha identidade, não é porque sempre fui uma coisa que tenho que ser, a cada segundo eu estou livre para poder seguir outros caminhos, eu não preciso continuar sendo o que eu sempre disse que fui. E também não devo entender o propósito como alguma coisa escravizante, mas como alguma coisa organizadora, alguma coisa que possa permitir que a vida seja menos complexa e, portanto, mais vivível. Porque, ante a complexidade original da vida, talvez nos sintamos muito afogados, muito asfixiados. Então, um propósito, você entenderá, ele é simplificador, é lá que eu quero chegar. E sendo lá, já não é lá, nem acolá, nem nenhum outro propósito que não aquele. A última coisa que eu acho bacana de dizer é que esse propósito, ele é definido em cima daquilo que conta para nós, que é valioso para nós, em cima de valores. Não há definição de propósito por cima, é possível sem identificar o que há de valioso na nossa vida. Então, isso é individual. É muito comum que as pessoas definam seus propósitos em função daquilo que lhes traga prosperidade, que lhes traga riqueza, glória, reconhecimento, e tudo aquilo que costumeiramente, no senso comum, costuma ser vinculado a uma vida bem-sucedida. Mas nada impede que o propósito seja de outra natureza, como, por exemplo, um propósito à moda de Jesus, por exemplo, um propósito de amar, um propósito de entregar, de auxiliar, de tirar um sorriso de quem não teria sorrido, de proporcionar um instante de alegria que só você poderia ter dado causa, e aí o propósito é de outra natureza. Então, os propósitos, eles não são aqueles necessariamente os mais conhecidos, não precisamos viver para acumular recursos, necessariamente, e podemos entender o propósito dentro de uma perspectiva de valores de outra natureza. Eu estou dizendo só das possibilidades e não estou sugerindo aqui nenhuma superioridade de um caminho em relação a outro. Mas acho mesmo que o propósito ele tem uma dimensão simplificadora e isso não é necessariamente ruim, entendendo que, ante a pluralidade de opções existenciais que o mundo nos apresenta, às vezes é preciso mesmo ter critério de simplificação. Perfeito. O que disse que, só para complementar, né, o que disse o professor, o ser humano ele tem uma necessidade de se sentir útil perante o todo.
perante a sociedade. Ele precisa ter um papel. Quando ele não entende qual o papel que ele tem, quando ele não entende o que ele tem que agregar na sociedade como um todo, ele anda pela vida perdido. Ele adquire doenças como ansiedade, como depressão, vários outros tipos, porque ele não encontra um propósito para ele. E o propósito nada mais é do que você entender o seu papel na sociedade, né? E esse por um caminho, né? E também, como falou ali o professor Clóvis, pelo lado também do que eu quero para minha vida, né? Alguns têm como propósito o poder, né? Que é ser um CEO, ser um líder de uma empresa. Outros já têm como um propósito a liberdade de viajar o mundo, de conhecer quantos lugares for possível conhecer durante uma existência e poder dar para sua família coisas boas, poder se dar coisas boas. Tudo isso engloba um propósito, que nada mais é de qual papel você vai fazer na sociedade, qual é a tua missão, qual é a tua parte, com o que você vai contribuir para a evolução da raça humana. Porque quando a gente está falando de propósito também, a gente tem que lembrar qual é o propósito da raça humana. Historicamente, pega 5.000 anos para trás, lá na Babilônia, e aí você vai vindo até chegar ao dia de hoje. Qual é o propósito da humanidade? O propósito da humanidade é a evolução, é sempre saber mais, conhecer mais, fazer mais. E você precisa, de certa forma, para que você se sinta feliz, se sinta completo, você precisa estar inserido nessa evolução, evoluindo a tua parte, fazendo o teu papel. Vamos continuar ouvindo. Muito bem, muito obrigado. Paulo, você está há muitos anos treinando gente. Eu vou dizer centenas de milhares, não sei se chegou a 1 milhão ainda já de pessoas, talvez tenha chegado a 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas sendo treinadas. Como é que você, com essa experiência empírica desse período, observa a saúde do propósito das pessoas? As pessoas, elas estão mais convictas daquilo que querem ou elas estão mais perdidas? O que você encontrou nessas suas andanças aí? Me conta. O que eu acredito? Eu acredito numa força maior. E essa força maior tem um nome que é Deus. E não é um Deus energia, é um Deus indivíduo, com toda a sabedoria, com toda a vontade, com todo o discernimento. E eu acredito que quando eu vim para a Terra, eu vim com um propósito. O propósito dele. Eu vim por algo muito claro e específico, que eu não sei. Muitas pessoas trazem um propósito, o meu propósito, e não é o propósito de Deus. Então, tudo ok. Mas o que acontece? Então, eu entendo que a gente veio com um propósito divino. Mas quando eu estou aqui na Terra, na minha vida, na minha casa, na minha infância, a minha identidade não é o que eu faço. A minha identidade não é eu sou consultor, eu sou escritor. A minha identidade é quem eu sou. Eu sou o Paulo, eu sou amigo, eu sou leal, eu sou inteligente, eu sou perspicaz, eu sou determinado, eu sou honesto. A minha identidade, a identidade é o que me dá valor. Então o que é que eu acredito? Quando a pessoa descobre, constrói, restaura a sua verdadeira identidade, a sua identidade original como uma impressão digital que está suja e ela mesma não vê, quando eu restauro a minha identidade, o meu propósito vem e me pega e me leva. E eu tenho certeza que aconteceu com todos aqui. Ninguém planejou ser o que era. Tenho certeza. Mas à medida que você foi amadurecendo, que a vida foi te lapidando, que foi tirando a sujeira. Rapidinho aqui, pessoal, porque é bem interessante isso que ele está falando, tá? A construção, seja o que você quiser para sua vida, ela nunca vai começar no propósito. Jamais. Ela vai começar de dentro para fora. Somente quando você entender isso, parar de querer buscar fora de você esse propósito e começar a se trabalhar, começar, como diz o Paulo ali, começar a tirar a sujeira, começar a tirar aquilo que te faz mal, começar a tirar aquilo que te ancora onde você está, somente aí é que o teu propósito vai vir
e vai te levar onde você tem que chegar. Gira de cima de você, tirando as escamas que você impedia de você ver a você mesmo. Chega uma hora que o propósito vem, te pega e te leva para fazer o que você nasceu para fazer. Mas para Paulo, como é que o propósito vem? Quando eu me curo, quando eu descubro, restauro a minha real identidade. Né? Eu sou amigo, eu sou honesto, eu sou inteligente. Como é que eu vou ver meu propósito se eu não sei que eu sou honesto, que eu não sei que eu sou amigo, que eu não sei que eu sou leal, que eu não sei que eu sou inteligente, que eu não sei que eu sou perspicaz? Como é que eu vou ver o que eu nasci para ser se nem eu mesmo reconheço? É como se na vida eu tô aqui e aí meu pai, maravilhoso, minha mãe, tô exemplificando, ele vem, menino, você não faz nada direito, puf, dá uma flechada, e nessa flechada vem uma tinta grossa. Aí daqui a pouco meu pai briga com a minha mãe e eu me sinto culpado, outra flechada de tinta grossa. E isso vai ocultando a minha identidade. As críticas, a rejeição, a dor. E chega um momento que eu olho no espelho e não sei quem eu sou. Eu sou uma aberraçãozinha, multicor, disforme. Como é que eu vou viver a minha real identidade se nem eu mesmo reconheço? Mas à medida que eu começo a me limpar, que eu começo a tirar toda a acusação, o medo, a crítica, a rejeição, e vou me descobrindo, e nesse momento eu começo a ter um brilho, esse meu brilho de quem eu sou e nasci para ser, conecta com o brilho de Deus, e agora vem Deus e começa a me puxar e dizer, ei, você não nasceu para ser essa pessoa aí, esse marido, você nasceu para ser alguém melhor, você nasceu para fazer diferença, você nasceu para fazer boas obras, você nasceu para ajudar pessoas, e eu quero te dar mais, para você fazer mais. E aí esse meu brilho conectado ao brilho de Deus me pega e me leva. Foi assim que aconteceu comigo, tenho certeza que aconteceu com todos aqui. Você não planejou ser o que você era, eu acredito, para muitos. Tá entendendo? Mas à medida que você amadureceu, se entendeu, se conheceu, o propósito te pega e te leva para o lugar que você... Imaginar que eu seria o maior escritor do Brasil 6 anos seguidos. Se meu pai olhasse e dissesse pro meu pai, seu filho vai ser o maior escritor do Brasil, meu pai olhasse assim, meu Deus. E meu pai me ama. Ele olha, você é maluco. Paulo Vieira, 12 milhões de livros vendidos. Meu filho, Loca, né? Meu pai me chama de Loca. O Loca? Nada. Minha mãe ia dizer, por dentro assim, tá maluco. Ninguém imaginaria, nem eu. Mas quando eu descobri quem eu sou, eu revelo meu verdadeiro potencial. E o propósito de Deus se cumpre através de nós. Mas eu preciso saber quem eu sou. Muito bem, Paulo. Muito obrigado. A coisa tá boa aqui, hein, João? Agora você tem a missão de pegar isso que a gente ouviu aqui. Como é que um pequeno empresário entende esses conceitos profundos, alguns até que tocam no íntimo, Sim. e organiza isso para fazer o seu negócio prosperar no meio de tanta contradição, dificuldades e desafios que o mercado apresenta? Esse pequeno empresário fui eu no passado. Exatamente eu. Eu quero dar certo na vida, eu quero empreender, eu não sei por onde eu começo, então eu vou estudar. Ao estudar, eu encontro professores, doutores, pessoas que inclusive estão nessa mesa, como o próprio Clóvis, como o próprio Paulo, como você, e tem uma palavra chamada propósito. A máxima é a seguinte, cara, no dia que você descobrir o seu propósito, a coisa vai ficar boa pra você. Então vamos atrás desse cara aí. Porque quando você pensa na palavra descobrir, então o inverso dela é cobrir. Então provavelmente, se eu tenho que descobrir, eu tiro a tampa e olho e ela tá lá, né? Porque tá coberta. Então eu tenho que descobrir. Quando eu fui conversar com alguns empresários, alguns empreendedores, eu falei, qual é o seu propósito? Cara, eu descobri meu propósito, eu descobri meu propósito e eu falei, qual é? Ajudar as pessoas. Legal. E você? Ajudar as pessoas. O outro, ajudar as pessoas. E como eu não tinha descoberto meu propósito, eu comecei a ficar tão frustrado que eu comecei a copiar essa frase. Eu comecei a copiar. Meu também é ajudar as pessoas. Mas eu percebi que aquilo não estava legal. Até o dia que eu entendi que a pergunta estava errada. A pergunta deveria ser, quem que eu sou? Versando um pouco no que o Paulo falou. Quem eu sou? Pô, eu sou um cara senso de humor, disciplinado, leal. Eu gosto de usar boné. Eu gosto de tocar violão. Eu gosto de estudar. Esse cara sou eu. Então a pergunta não é qual é o meu propósito, a pergunta é quem eu sou. Depois que eu revelo, promovo e descubro, porque agora tá lá em quem eu sou. No fundo, quem você é está debaixo do que está coberto. Do que está coberto, então eu falei, cara, o meu propósito é ser eu. Minha missão é ser eu para o mundo. Portanto, para os empreendedores, o que eu fiz? Eu peguei tudo aquilo que eu sou e ofereci para o mundo. E o mundo começou a me pagar. Rapidinho, pessoal. Essa questão ali do que ele fala, né? O meu eu pro mundo, né? Eu falo muito isso nos meus vídeos. Quem me acompanha no TikTok, aqui no próprio short do YouTube, eu falo muito sobre isso. Que é o quê? Você
Qual é o talento, qual é o segredo que você tem escondido aí dentro de você, lá no seu âmago, que se você limpar o que não presta, pode ajudar muitas pessoas. Qual é a invenção, qual é o projeto, qual é o trabalho que você tem aí dentro e você não deixa sair porque você fica colocando escombros em cima, porque você fica colocando medo em cima, porque você fica colocando dúvidas em cima. Qual é teu propósito? Quem é você? O que você pode fazer? E eu falo muito isso na questão de que quem não dá bola para isso, quem acha que a vida não merece ser vivida do jeito certo, quem acha que tem que trabalhar para os outros até o final da vida, quem acha que tem que passar por uma aposentadoria apertada, quem acha que não tem que fazer mais do que obrigação, essas pessoas elas são egoístas. Porque, como eu disse antes no meu outro comentário, todos nós somos responsáveis por impulsionar a humanidade para frente, por impulsionar a evolução da humanidade. E você precisa entender o que está aqui dentro que pode ser útil para o teu irmão. O que está aqui dentro que pode ser útil para muitas pessoas. Qual a missão, qual o propósito, qual a cura, qual a invenção que está aqui dentro. Vamos continuar. Eu sou disciplinado, ofereci disciplina. Me pagaram por isso. Eu sou estudioso, ofereci estudo, me pagaram por isso. Eu sou um cara íntegro, ofereci integridade em forma de conhecimento. O mercado me pagou isso. Quando juntou, pô, é possível então eu ser eu, potencializar esse meu eu e ainda oferecer isso para o mundo, para solucionar um problema? É o momento que você percebe que você trabalharia de graça, que faria de graça, que você não percebe que você está trabalhando, você junta, cara, eu sou esse cara, é como se eu pensasse assim, ó, as pessoas me pagam para eu ser uma pessoa melhor ainda, elas pagam para eu estudar, para eu ser disciplinado, para eu ser mais saudável, para eu ser um puta pai legal. Me pagam para ser quem eu sou. Elas me pagam pela minha melhor versão. Elas me pagam pela minha melhor versão? Uau! É nessa hora que o cara rompe e ele descobre, meu Deus do céu, então meu propósito é ser eu mesmo. Essa busca para mim, Flávio, levou anos. Talvez décadas. E ela passou por algum momento, né? Que é um momento, acho que, de uma busca. Eu até anotei aqui, né? O professor falou, quando você estabelece o propósito, você estabelece é ativo, não é passivo. Se você estabelece, e a professora falou, quando você define, se você define, então, peraí, deixa eu escrever. Eu quero ser, eu quero fazer, eu quero estar, eu quero conviver. E ele muda, esse propósito ele muda, então ele também é temporal. Porque o meu propósito hoje aos 43 anos é diferente do meu propósito aos 20 anos. Então eu tenho essa liberdade de poder ir mudando o meu propósito à medida do tempo. Então o meu propósito é ser eu o tempo todo. Então como é que aterriza isso pro empreendedor? Verifica onde realmente você tem as suas características pessoais, encontra um público que realmente precisa dessas suas características pessoais e uma forma de monetizar isso. Eu escolhi o meu caminho foi a educação, Flávio. Então eu consigo, através da educação, resolver problemas das pessoas. Tem gente que resolve o problema das pessoas por meio da saúde, outro por meios da vestimenta, da segurança, do combustível, da natureza. Eu não, eu peguei a educação, pluguei no que eu sou, ofereci isso para solucionar um problema da sociedade, a sociedade me paga me devolve esse crédito. Ela fala assim, estou em crédito com você, Joel, foi tão legal que você me disse, estou em crédito. Quando ela está em crédito, ela me faz um débito. E esse débito está estabelecido também em forma de dinheiro. Quando eu tiver essa clareza, eu falei, entendi, este é o meu caminho é o conhecimento. Foi assim que eu peguei algo que era tão abstrato no começo e transformei em uma coisa mais concreta. Tão abstrato quanto real e concreto em ajudar ou atrapalhar a vida das pessoas. Porque entender quem nós somos também implica não sermos quem as pessoas desejam que nós sejamos. Entender quem nós somos implica também
nos afirmarmos como quem não é o que às vezes o nosso pai ou o nosso vizinho, ou a nossa mulher, ou enfim, o nosso imaginário deseja que nós sejamos. E aí, vamos por aí, vou voltar para você, nas suas andanças treinando milhares de pessoas. Como é a pessoa se libertar daquilo que as pessoas desejam que elas sejam? Eu vou pegar para a identidade de novo. Se a pessoa não sabe quem ela é, porque assim, o ser humano ele precisa de valor para viver. Eu preciso reconhecer valor. Ninguém vive sem reconhecer que tem valor. Não, o coração não bate, o cérebro não funciona se eu não reconhecer meu valor. De onde vem meu valor? Vem de quem eu sou. Cara, eu sou inteligente, eu sou perspicaz, eu sou amigo, eu sou leal. Eu tenho valor. Se eu tenho valor, as pessoas vão ver valor em mim. O segundo é, o que eu faço? Identidade e capacidade. O que eu faço? Eu sou empresário, sou escritor, sou professor, sou treinador. O que eu faço é legal, então também tem valor em mim. E depois, o que eu tenho de patrimônio, o que eu tenho de construído, de legado? Tá, tenho casa, tenho isso, tenho patrimônio, tenho isso, tenho um avião. Uau! Então eu tenho valor por quem eu sou, pelo que eu faço e pelo que eu tenho. Se a pessoa não reconhece o valor que ela tem, que ela é, ela vai ter que buscar valor em quem ela faz. Se ela não reconhece o valor no que ela é e no que ela faz, ela vai ter que mostrar o valor para ela e para os outros no que ela tem. Aí você vai ver gente com bolsa Louis Vuitton falsificada. Cara, eu não vejo valor em mim, então deixa eu botar uma bolsa cara para ver se eu percebo valor em mim. Deixa eu andar num carro que eu não posso pagar para ver se as pessoas percebem valor em mim. Porque a base da saúde emocional e física é o valor, mas é o valor de quem eu sou. Porque quando eu entendo quem eu sou, cara, eu sou amigo, eu sou leal, eu sou honesto, eu sou perspicaz, sou generoso, sou ambicioso, sou dedicado. Cara, eu tenho valor. E se eu tenho valor, as pessoas vão ver esse valor em mim. E se as pessoas veem valor em mim, eu vou ser amado. Só que as pessoas não reconhecem esse valor da identidade. Então elas começam a mentir. Elas começam a roubar. Elas começam a trabalhar alucinadamente, abandonando filhos, porque ela precisa construir um valor nela. Então, já que eu não tenho valor em quem eu sou, deixa eu trabalhar, deixa eu roubar, deixa eu enganar. Porque as pessoas precisam ver valor em mim, eu também preciso. E aí vem a distorção, vem um viés de infelicidade. E, de novo, tudo começa na identidade de quem a pessoa é. Deus, como é que Deus se manifesta? Como é que ele se chama? O eu sou. Deus não é o eu, ele fez o mundo, fez a terra, mas quando ele se identifica, ele diz, o grande eu sou. Jesus, o eu sou. A base é a identidade. Porque se eu sou inteligente, eu faço coisas inteligentes. Se eu sou dedicado, eu faço coisas de forma dedicada. A minha construção do meu sucesso, do meu legado, está nessa identidade. Então, a minha empresa, eu vejo muitos consultores, treinamentos, ensina apenas fundamentos da gestão empresarial, fundamentos da liderança, fundamentos cognitivos. E o cara pega aquele arcabouço, DRE, fluxo de caixa, EBITDA, processos, fluxogramas, ele pega aquilo ali, e o que eu faço com isso? Eu não acredito que eu sou capaz, identidade. Eu não acredito que eu sou bom o suficiente. Eu não acredito que eu sou perspicaz a esse ponto. Eu não acredito em mim. O que ele vai fazer com as ferramentas? Me sabendo usar. Não, eu sei fazer isso, mas eu não me sinto capaz. E para cada disfunção de identidade, capacidade e merecimento, tem uma disfunção na própria vida. Então, eu quero ser empresário. Construa seu arcabouço cognitivo, técnico, ferramental, mas construa a sua estrutura emocional. Você não vai chegar em lugar nenhum. E se você crescer, e a gente vê muito isso, pessoas crescendo sem essa estrutura emocional, destruindo o casamento, destruindo filhos, destruindo a saúde, destruindo a si mesmo, destruindo tudo. Porque ele vai tentar mostrar seu valor pelo que ele tem. Olha nossos pais. Quantos pais pararam? E aí você imagina uma pirâmide, e a base da pirâmide é a identidade, do valor do indivíduo, a identidade está na base, identidade, capacidade, merecimento. Quantos pais pararam com o filho? Filho, deixa eu falar sobre o seu comportamento, quem você é. Filho, isso foi generoso? Você foi verdadeiro? Você foi amoroso? Não, os pais estão assim, você acordou, estudou, dormiu, fez o trabalho, foi para a faculdade, faz. Nossos filhos são treinados para fazer. Para que eles têm que fazer? Para um dia para ter alguma coisa. Os pais não treinam seus filhos para ser honesto, dedicado, amoroso, gentil, perspicaz. Não, os pais treinam da segundo nível assim, fazer. Porque se você fizer uma boa faculdade, se você fizer um curso de inglês, se você fizer esse curso, esse concurso, você vai ter. Cara, vai ser uma confusão. Não treino quem o filho deve ser. Quando eu vou falar com meus filhos, filho, o que você fez combina com quem você é. Quem você é? Pai, de novo não, pai. Eu quero saber quem você é. Não, pai, eu sei quem eu sou. Pai, filho, fala. Pai, eu sou cristão, eu sou honesto, eu sou generoso, eu sou fiel, eu sou. Filho, isso aqui combina com quem você é, o que você fez.
Ele cala a boca, me dá um abraço, pede desculpa e fica ali abraçado. Pai, não tem nada a ver. O que eu fiz não tem nada a ver com quem eu sou. E a mesma coisa para a vida, é para a empresa. Quando a gente construir o valor da nossa identidade, a gente vai fazer coisas extraordinárias e, consequentemente, a gente vai ter o que nós nascemos para ter. E o que somos, professor? Eu sabia que ia sobrar. Antes do professor Clóvis de Barros continuar, isso que o Paulo falou, tá? Para deixar claro, eu estou assistindo junto com vocês aqui pela primeira vez. Eu nunca tinha assistido o Conselho Propósito e também, ao mesmo tempo que deve estar abrindo a mente de vocês, também está abrindo a minha. Eu assisti um vídeo do Paulo Vieira há muito tempo atrás, mais ou menos uns 7 anos atrás. E esse vídeo já era antigo no canal dele, onde ele fala justamente dessa pirâmide. Mas ele tem uma abordagem um pouco diferente, né? Que o que é? Geralmente, as pessoas hoje em dia, imagina uma pirâmide, né? Pirâmide, no jeito certo, ela precisa ter o ser embaixo, o fazer no meio e o ter na ponta da pirâmide, né? Ou seja, primeiro eu preciso ser, né? Por isso que ele falou ali, eu preciso ser honesto, eu preciso ser bondoso, eu preciso ser buscador de sabedoria, eu preciso ser. Para aí, quando eu ser, eu fazer. E aí, fazendo, eu vou ter. Esse é o jeito certo da pirâmide. Agora, na maioria das pessoas da sociedade, a gente vê isso literalmente invertido, né? Imagine a pirâmide invertida aqui. As pessoas, elas buscam primeiro ter. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar as pessoas. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser mais estudioso. E aí elas querem ter primeiro, para depois elas fazerem. E aí, elas tendo e fazendo, elas querem ser, tá? Então, essa é a pirâmide invertida. Uma pirâmide invertida não se sustenta, não fica, ó. Ela pende, que nem ele falou ali, você destrói casamento, você destrói a vida dos teus filhos, você destrói tudo, invertendo a pirâmide. Agora, quando você bota do jeito certo, sendo, fazendo, para depois ter, aí vira uma pirâmide muito mais sólida. Vamos ouvir o professor agora. Pra mim, um Tem que rosto sobrar. Aquela desse batatinha naipe. quente, E o que né? Aquela Aquela quentinha. Quem muito é dado, muito será cobrado. Essa é uma pergunta muito antiga. O que somos, professor? Eu estava ouvindo o Paulo com atenção e me lembrei do Sócrates, né? O nosso patrono, nosso pai fundador. E o Sócrates, ele, como todos sabem, não deixou nada escrito, e sabemos muito do Sócrates pelo que disseram outros, mormente Platão. E há muita atenção de Platão no momento em que Sócrates é condenado, portanto, a morrer, o que mostra que nem sempre a gente consegue ser amado quando a gente realiza aquilo que é. Né? E Sócrates falava num tal de daimon interior. E esse daimon interior sempre me chamou muito a atenção. Primeiro, pela esdrúxula semelhança com a palavra demônio, né? E que pouco tem a ver, mas seria uma espécie de essência própria de cada um. E o meu pai, assim como Paulo faz com os filhos dele, ele queria, porque queria que eu descobrisse aquilo que ele dizia, qual era a minha praia. Né? Qual é a minha praia? E ele fez uma lista assim, de coisas onde ele tentava identificar aquilo que a minha natureza poderia manifestar maior aptidão, portanto, facilidade para executar, etc. E na lista dele eu era particularmente ruim em tudo, mas eu era ruim com clareza, né? Não é? Tem gente que se vira, né? Incrível como eu era, assim, inábil. Tinha até equitação. Eu me lembro do professor de equitação dizendo, olha,
eu já vi criança com pouco jeito para andar a cavalo, mas como esse menino eu nunca tinha visto, é até melhor levá-lo daqui que pega mal para a escola. Então, meu pai, que sempre teve muita preocupação em não me traumatizar, ele me dizia simplesmente que eu era ruim em tudo. Você era ruim em tudo e tal, né? E a lista dele era uma lista, para o nível de escolaridade que ele alcançou, era uma lista muito nobre, com cálculo, com esporte, com arte, e não havia meio. Até o dia que eu pedi a ele que me levasse para a escola mais cedo, e ele, que tinha idade para ser meu avô, ressabiadíssimo, disse, para quê? Falei, tem prova na primeira aula. Então, na hora da prova, eu levo. Eu falei, não, eu preciso chegar bem antes. Por quê? Porque os colegas estão esperando para eu explicar a matéria. Aí ele olhou para minha mãe e falou, para onde esse país vai? Porque os outros estão dependendo de você para aprender. Como que dizendo, se você é horrível e os outros estão dependendo de você, isso é uma calamidade. Ele pegou e falou, eu não estou nem acreditando, eu vou com você ver isso. Só um momento. Isso mostra muito amor desse pai, percebe? O interesse. Da Não. maneira dele, na sabedoria dele, mostra o interesse, dedicação, tempo, esforço. O do meu pai, não há dúvida, né? O meu pai é a pessoa mais importante da minha vida. O meu pai me tirou de onde eu estava. O meu pai me conduziu até onde ele pôde. E o meu pai é a minha referência maior, mesmo não tendo concluído a escolaridade básica. A sabedoria não depende de inteligência, claro, de conhecimento. Claro, nossa. E aí ele viu que era uma sala gigantesca e o professor de física tinha feito propaganda. Ele falou, se vocês não entenderem eu explicando, não tem problema, depois eu sei que o Clóvis explica, vocês vão acabar entendendo. Então tinha lá uma galera esperando para eu explicar a matéria. E meu pai, eu vi que ele foi embora e quando terminou tudo ele foi me buscar e ele falou... Escuta, o pessoal gosta do que você explica? Eu falei, isso eu não sei, mas que cada vez tem mais gente, tem. Aí ele virou para mim e falou, pois então já sabemos qual é a sua praia. E a praia do meu pai era o Daimon do Sócrates. Você é um explicador. E ele falou, e olha, agarre-se nisso, porque você não tem plano B. É explicar ou explicar. Como eu nunca ousei desafiar o meu pai, essa conversa tem exatamente 50 anos, essa conversa, né? Eu tinha 10. E de lá para cá eu explico. E o que é incrível é que, assim como o Joel e o Paulo disseram, eu tenho a nítida sensação de que a minha vida foi uma homenagem à minha natureza, né? Assim como os gregos entendiam desde o princípio. Ou seja, o que eu fiz ao longo da vida foi atualizar uma potência que a natureza me deu. Ela não deu para jogar bola, não deu para jogar basquete, não deu para jogar... Não, mas para explicar é o que era possível, era o que estava na mão, era o que era incrível. Então, eu fui atrás de atualizar essa potência. Agora, há um ponto aqui que me parece fundamental para a nossa sociedade. Como muita gente vai nos ouvir por conta do prestígio de vocês, eu queria deixar claro. É imprescindível que uma vez senhor da situação, ou seja, conhece-te a ti mesmo, conhecendo-nos a nós mesmos, é o conhece-te a ti mesmo do oráculo de Delfos, é o mesmo de Harvard, né, do autoconhecimento, é o mesmo. Uma vez senhor desse conhecimento, é preciso atualizar a natureza no seu ponto mais sublime, no seu ponto mais elevado, no seu ponto mais próximo da perfeição, no seu ponto mais exuberante. Então, temos a oportunidade na vida, isso é verdadeiramente um milagre, a oportunidade de atualizar a nossa natureza no seu ponto de acmé, como eles dizem, no seu ponto mais elevado, que é a arete, que é a excelência, que é o máximo que você pode tirar de você como regularidade, como hábito, sabe aquela coisa? Não, eu vou lá, digo qualquer coisa e passo a regra. Muitas vezes eu saí de casa assim, pensando assim, né? Não estou bem, chego lá, digo meia hora alguma coisa e tal coisa. É só dar a sineta e eu me pego fazendo no talo do que eu consigo. Por quê? Porque não dá para ser diferente, tamanha habitualidade da busca dessa excelência. E veja que essa excelência não significa que o que eu faço seja bom, porque o bom
apela para um critério muito comparativo, de medir um com o outro. O bom, ele muitas vezes tem uma escala pré-estabelecida e pode até nem ser bom, mas é excelente. Por que é excelente? Porque é no talo do que eu consigo fazer. E aí, a consequência imediata disso é que é alguma coisa relativamente rara, me corrijam se vocês discordarem, que é o hábito de você, como avaliador de si mesmo, né, se regozijar com aquilo que desempenhou, aquilo que executou, aquilo que fez, ou seja, uma espécie de contentamento, de regozijo, de alegria mesmo, por ter conseguido passar essa essência de si mesmo para uma existência exuberante. Dar à própria natureza o seu brilho maior. E isso é uma possibilidade que contrasta com aquela postura, os franceses diziam avachi, de saco de batata. Sabe quando o cara entra segunda-feira para trabalhar, para alguma novidade aí, né? Aquela coisa largada, aquela coisa atraída pela gravidade, aquela coisa descolorida. Então, há uma oportunidade que temos de fazer do nosso eu mais íntimo uma existência exuberante a cada segundo. Uau. E isso me parece muito lindo de ser dito e repetido. Agora, qual é a primeira condição? Saber quem você é. Saber quem você é. A real identidade. Né? Se você joga o jogo errado, mas se você vive em desalinhamento com quem você vai estar com freio de mão Mas puxado. sabe qual é o grande problema nisso? Que eu vejo muito, e vejo todo canto, nos meus trabalhos científicos, né? As pessoas não sabem quem elas são. Porque ela percebe que ela é por um filtro. E de quem o filtro é dela. Então, ela ontem eu vi uma artista dizendo, porque eu sou piranha. Muito famosa. Porque eu sou piranha. Eu disse, caraca, que verdade. Como ela conseguiu ver isso? Tá entendendo? Porque as pessoas não sabem quem elas são. Então, um pai que não sabe que é grosseiro está machucando o filho. Um empresário que é incompetente das instituições de sua empresa, ele não sabe. Ele não consegue perceber. E aí eu trago a grande desafio da vida, porque eu não percebo o mundo como ele é, eu não percebo a mim como eu sou, e nem percebo pela razão. Eu não percebo o mundo pela razão, pela cognição. Por isso que eu digo, não é só questão de você perceber quem você é. Também é a questão de você se conhecer. Porque quando você coloca um filtro em si mesmo e acha que a tua vida é aquele filtro, você perde muito. Você perde muito mesmo. E aí o que acontece? Você precisa, o sucesso, a realização, é aquilo que o professor Clóvis de Barros estava falando ali, da questão de se regozijar, né, por aquilo que fez, por realizar, nada mais é do que o poder da realização. Né? Você se sentir realizado em colocar a tua natureza para fora. Porém, qual é a tua natureza? Entende? E aí você precisa ir a fundo. Você precisa descobrir, você precisa entender que o teu sucesso, aquilo que vai mudar a tua vida, não está de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Ou seja, eu vou moldar toda a minha existência, eu vou moldar toda a minha vida, não pelo que eu vou buscar lá fora, mas sim pelo que eu vou descobrir aqui dentro e vou externalizar. Eu percebo muito pelas minhas emoções. Eu tenho raiva, vou perceber muito diferente. Eu tenho amor, vou perceber o mundo. Eu tenho alegria, vou perceber. Então, como eu me percebo e como eu percebo o mundo, né? A minha identidade que eu percebida, não é quem eu sou. Senão não teria tanto pai destruindo seus filhos, não teria tantos homens destruindo seus casamentos, não teria tantos empresários quebrando suas empresas. E eles não percebem quem eles são. E é aqui que eu lembro que o Joel falou da educação e que eu lanço aqui um desabafo. Porque se nós estamos aqui concluindo que a vida será auspiciosa, a vida será boa, se antes de mais nada nós limparmos as impurezas, como disse o Paulo, se nós
nos libertarmos dos filtros que enviesam o olhar sobre nós mesmos e que nós saibamos quem somos. Nem todo mundo teve a sorte de ter o pai que eu tive, incansável nessa busca. Então, eu pergunto a você, que tipo de educação estamos oferecendo para os nossos jovens nessas escolas da vida, no sentido de prepará-los para uma existência colorida, auspiciosa, pungente? A gente pode, Clóvis, trazer isso para o mundo empresarial. O mundo empresarial, o cara sabe fazer um EBITDA. A gente vê as faculdades, vai lá, eu sei como é que é EBITDA, eu sei o fluxo de caixa, eu sei a estruturação, professor eu sei Clóvis um modelo completo de gestão, mas sou completamente inábil emocionalmente de fazer isso acontecer. Inábil emocionalmente. Eu sou agressivo, eu sou inseguro, sou orgulhoso, sou prepotente, sou procrastinador. As emoções entulhando o caminho do cara, o cara cheio de ferramenta para fazer a empresa acontecer, fez os melhores cursos, cognitivamente ele é muito bom, tirou 10 em todas as provas, emocionalmente inábil, não consegue se relacionar, é orgulhoso, não vou fazer isso tanto porque não estão me pagando para isso, é inseguro ou é... Cara, as emoções no mundo empresarial, ninguém disse isso. Mas trago para o mundo da escola, quem de nós aqui teve aula sobre alegria? Quem de nós aqui teve aula sobre ansiedade, sobre teve gratidão. aula sobre gratidão, aula sobre... Percebe como isso... Outro dia, A gente está muito distante. eu juro que eu vou me calar. Falando aí das condições para que uma vida possa valer a pena, eu lembrei da que mais imediatamente me ocorreu, que é o prazer. E a primeira coisa que me veio à cabeça dizer é que a escola sabota a reflexão sobre o prazer. Você não teve prazer 1, prazer 2, prazer 3... Né? Então, eu me lembro de ter aprendido que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1, e eu nunca mais vou esquecer disso, mas sobre o prazer não tive. Inclusive, tive aula de educação sexual 1 ano, aprendi sobre trompas de falópio, aprendi sobre... Mas o professor... um padre de 94 anos, ele não usou a palavra prazer em momento algum. Agora, a filosofia gosta de falar do prazer e costuma dividir o prazer em 2 tipos. Os do corpo, tipo saciedade, atrito, etc., e os do espírito. Os prazeres do espírito são os prazeres ligados ao uso do pensamento, ao uso da inteligência, aquilo que você tem de prazer a partir do uso do pensamento, né? Então, é muito interessante, por quê? Porque o pensamento pode alegrar, pode entristecer, pode trazer medo, trazer esperança, etc. Muito bem. Você concordará comigo que é preciso de preparo e formação para que você possa ter prazer com o que é sofisticado, com o que é rico, com o que é bom, com o que é perfeito? E isso me remeteu a uma pergunta que fiz a um professor de literatura. Eu pedi a ele um livro. Ele falou, leia Dom Casmurro. E aí eu disse, por que Dom Casmurro? Ele falou, vai cair na prova e no vestibular, você já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Poxa, ele perdeu uma oportunidade de ouro de me dizer, sabe o que é? É que a leitura de Dom Casmurro, ela é edificante. A leitura de Dom Casmurro será um momento de vida inesquecível. A leitura de Dom Casmurro... Então, vamos ler junto a primeira página, né? E aí, ele teria dado para aquela atividade um significado que não utilitário. Sai dessa cadeia de instrumentalidade. Isso para isso, isso para isso, isso para isso, isso para isso. Olha só como é que é. Nunca chega. O professor ensinou ele o que ele tinha que fazer. Essa questão, ela vai muito daquilo que eu sempre falo nos meus vídeos, que é a questão de que a escola, o sistema escolar brasileiro, do jeito que ele está montado hoje em dia, ele simplesmente ensina para passar por etapas. Ele não está nem aí em te ensinar a pensar. Ele não está nem aí em te ensinar a se perguntar o porquê das coisas. Porque eu te digo, uma das principais chaves do sucesso é você se perguntar o porquê das coisas, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquele outro. E o sistema escolar brasileiro, ele não te ensina a pensar. Se você quer pensar, se você quer aprender realmente a pensar, se você quer aprender a se conhecer, você precisa ir para os livros, você precisa aprofundar o estudo. Porque a escola, ela simplesmente te ensina
a decorar fórmulas para passar por etapas. Fazer para ele ter. Em vez de, como ele disse, em vez de o professor ensinar Não é essência. para ser. Aqui, ó, vai te fazer ser uma pessoa melhor. Porque você naturalmente vai fazer. Vamos investigar isso sob a ótica de uma nova geração. E aí eu vou me valer aqui do nosso jovem Guilherme. Guilherme, você, professor, mestre, lida com a nova geração com mais frequência, com muita frequência. Como é que está essa questão da identidade nessa nova geração? Eu não gosto, por exemplo, Guilherme, de algumas afirmações do tipo, não, a nova geração está pior. Essa generalização nunca me agrada, sabe? Porque eu conheço muita gente boa da nova geração e conheço muito velho, chato e frustrado. Então, eu não gosto da generalização. Mas você, do alto da geração que você pertence, Sim. como é que você observa e sem generalizar e me Sim, falar um sim. pouco sobre essa nova geração? Sim, até estava. No quesito identidade, desculpa. Sim, Guilherme. sim. Eu estava até pensando na questão do propósito, no que eles estavam discutindo. E muito da crise de propósito das gerações novas, como da cultura em geral, para mim vem de 3 coisas que eu anotei aqui. E isso linka muito com a minha geração e com a próxima, né? Porque eu acho que a geração millennial, que é a minha, e a geração Z tem desafios muito específicos. Então vamos lá, a nossa cultura, ela tem 3 itens que estão muito em alta: relativismo, hedonismo, e aqui em especial hedonismo do mais crasso, o professor Clóvis estava falando de prazeres intelectuais, não é esse tipo de hedonismo que está rolando, e materialismo. Essas 3 coisas são base talvez da corrupção de valores atuais. O que é isso? Por relativismo, as pessoas tomam a verdade como cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu bem, cada um tem o seu negócio. O efeito disso imediato é, bom, se cada um tem a sua verdade, por que eu preciso descobrir a verdade? É uma indiferença completa. O Joel tem a verdade dele, eu tenho a minha, maravilha. A gente não está preocupado em descobrir, vamos encontrar agora quais são os valores que podem, em conjunto, eu e o Joel, chegarmos num bem maior. Não, cada um está preocupado no seu. Então, há uma atomização que ela já vem imediatamente desse relativismo. Como as pessoas procuram o prazer de maneira muito imediata, o efeito disso é que você está toda hora infeliz. Porque o prazer imediato, ele traz uma tristeza do dia seguinte, como falava São Tomás de Aquino. Você encontra um negócio, aquilo nunca te satisfaz, é sempre algo muito imediato. E o materialismo, ele nivela tudo por baixo porque ele tem um limite óbvio, que é o limite da matéria. Se tudo é material, se você nunca tem uma dimensão espiritual, se você nunca tem uma dimensão transcendente para as coisas, você vai esbarrar exatamente nas limitações da matéria. Você tem um corpo que vai definhar, todo mundo vai morrer. Aliás, eu dava uma aula de filosofia que eu começava sempre assim, eu falava, gente, spoiler, todos aqui vão morrer. Essa questão que ele fala do prazer imediato está muito ligado também ao uso excessivo e também à exposição excessiva que a nova geração está tendo frente à internet, frente ao celular. E eu falo muito aqui do excesso de vídeos curtos, porque o vídeo curto ele é feito para te dar prazer quase que instantâneo. Mesma coisa acontece com as drogas, mesma coisa acontece com a pornografia, com outras coisas. Esses vídeos curtos, e tudo isso que eu falei agora, eles trabalham para te dar prazer em curto espaço de tempo. E o nosso cérebro, falando, né, de um jeito um pouco mais leigo, nosso cérebro ele tem uma quantidade X de receptores de dopamina. E quando ele entende que você está recebendo dopamina demais, ele vai lá e esconde um pouco desses receptores de dopamina. Ele deixa escondido porque a exposição à dopamina, que é o hormônio do prazer, está muito alta. A exposição está extrema, então ele vai lá e esconde. E o que acontece? Quando você vai fazer algumas outras coisas que não dão tanto prazer assim, você acaba não sentindo prazer. Coisas que talvez anteriormente te trouxessem alegria, te trouxessem uma realização, não te dão prazer, não te dão realização. Mas por que disso? Por conta do excesso de dopamina. Uma coisa que eu te recomendo fazer é experimente. Uma semana até não vai fazer tanta diferença, mas experimente fazer um detox dopaminérgico de pelo menos 2 semanas, evitando vídeos curtos, evitando qualquer tipo de álcool, não sei se você usa algum tipo de droga, evitando pornografia, tudo que te dá prazer imediato. Evite. Por 2 semanas. Na primeira semana,
você vai sentir uma falta danada de tudo aquilo ali que te dá a dopamina imediata. Na segunda, você vai entender do que eu tô falando aqui. Você vai sentir muito mais prazer em colocar seus planos em prática. Você vai sentir muito mais prazer em fazer coisas que demandam um pouco mais de tempo. Vai sentir muito mais prazer em assistir filmes mais longos, em assistir vídeos mais longos, tá? Vamos continuar. Correr. Então, se a gente for para discutir se Deus existe, se tem alma, se tem não sei o que, a gente vai partir dessa primeira ponto de partida. Se a pessoa esquece isso, não adianta. E mesmo do ponto de vista do empresário, se ele pensa que puramente, agora eu obtive muitos bens na vida, então a minha vida está resolvida. É impossível, a coisa que é mais fácil lidar com o empresário bem-sucedido, que o cara está com vazio existencial. O cara chega, ele fala bem-sucedido, mas se você não deixa um legado, se você não tem um propósito maior, a coisa se esvai muito rápido. Então, o que é isso? Em contraposição a isso, nós temos o quê? Contra o relativismo, a busca da verdade, a sincera busca da verdade, que é o projeto Sócrates, que é o projeto da filosofia. Encontrar uma verdade. Eu posso não ser o detentor da verdade, que os sofistas falavam. Sofista, inclusive, quer dizer isso, o que sabe. Filosofia é amar a sabedoria, é buscar essa verdade. Então, a busca sincera da verdade, sem dúvida, está em falta. Segundo, em contraposição a esse hedonismo crasso, a busca da virtude. O que é virtude? São todos os hábitos que elevam o bem. É a pessoa ter um sentido do bem transcendente, de dever, de coisas que ela pode colocar na vida dela, de hábitos que vão melhorar. Um exemplo, tentando ser breve aqui, mas é o das 4 virtudes cardeais. Temperança, o autocontrole. Porque o que é virtude? Esse senhor das suas paixões, esse senhor dos seus impulsos imediatos. Então, autocontrole em relação aos prazeres, à comida, ao sexo, é a primeira das virtudes cardeais. Depois, fortaleza, que é aguentar males para poder fazer um bem. Uma virtude anexa da fortaleza é, por exemplo, a paciência. Um vício oposto seria ou temeridade ou pusilanimidade, ou seja, ou ir com força demais para as coisas, ou em contraposição ser fraco nas situações, e há muita fraqueza, sem dúvida. Nas gerações mais novas, na minha já é muito assim, qualquer desafio a pessoa já pula fora. Há uma desconexão entre virtude e sacrifício. A ideia de que eu preciso me sacrificar para obter as coisas. Depois da fortaleza, nós temos a justiça, que hoje ela é muito associada à ideia de igualitarismo. As pessoas pensam que justiça é pura igualdade. Mas repare, tem uma obsessão nas empresas, na cultura em geral, por diversidade e igualdade. E eu sempre brinco para as pessoas, falo, bom, primeiro você está com um problema aqui, porque se todo mundo fosse 100% igual, todo mundo é o mesmo, todo mundo está exatamente no mesmo negócio. E se todo mundo fosse 100% diverso, a gente não tem nada em comum, também não tem o que eu tô falando. Então, você está falando de polos opostos e tentando conciliar eles. Fala, Guilherme, então se não é por igualdade e diversidade, é o quê? Bom, valores comuns, valores que engrandecem mutuamente as pessoas, um sentido comum. Então, na noção de justiça, você tem uma noção muito clara de hierarquia, de distribuir os bens de acordo com o seu peso, com aquilo que efetivamente as coisas valem, colocar um senso de prioridade na vida. E, por fim, prudência, que alguns filósofos chamam até de sabedoria, é você tomar a decisão na hora certa, no momento certo. Quando você se afasta desse caminho das virtudes, quando você está preso nesse relativismo, nesse hedonismo, você está na parede da caverna. Você está olhando as aparências. O mundo das aparências. O que é o oposto do mundo das aparências? É o que Platão fala do processo de conversão. É virar para a ideia do bem. Ou seja, sair da caverna é árduo, é duro. Você sofre, você se machuca. As pessoas riem da sua cara e falam, cara, só o que existe é a caverna. Estou vendo aqui as aparências. Por que você está falando que tem algo lá? No entanto, você vai enxergar a realidade que Platão está querendo apontar dos universais. A natureza humana, o bem, a beleza, a verdade. Aliás, o bem é o sol. Todas as coisas que nós estamos enxergando vêm do próprio bem. E aí a educação, fala Platão, é converter as pessoas para o bem. Agora, quando você olha para a geração mais nova, esse conceito de educação é o oposto do que elas receberam. Ninguém está recebendo a linha de vou converter você para a ideia do bem. Tudo não, você tem os seus valores, cada um é o seu, toma aqui uma ideologia política enlatada, engole isso, repete isso. O resultado é que como as crianças foram efetivamente muito mimadas, exposição a telas gigantesca desde cedo, valores como família, patriotismo, a religião, não foram os que foram abordados, foi o oposto de tudo isso. A criança chega no mundo, o jovem chega no mundo, a geração Z, 72% fala, não, se meu chefe mandar demais, eu não quero obedecer, já não quero trabalhar. Cara, como é que você vai trabalhar nisso, entendeu? É loucura, assim, o papel do chefe lá meio que era trabalhar. Qualquer dificuldade, os pais já falam, Deus me livre, coitado do meu filho. Não vai cortar Se tivesse um semestre de carpintaria na faculdade, já resolveria muito dos problemas do mundo atual. Qualquer contato com a realidade já minaria muito disso. No entanto, os nossos jovens foram em grande parte privados disso, privados desse sentido. Então você joga as telas pro cara, pornografia, o cara tá lá na maconha, na pornografia, na tela. Tem institutos que falam
O estudo mais chocante que eu já vi recentemente era um estudo que associava pornografia à redução da massa cinzenta do cérebro, uma das coisas mais surreais. Eu reli 3 vezes para tentar entender se era real. Isso eu falei, cara, como é que pode? Porque o cérebro começa a se conectar de uma maneira artificial. Então ele começa a sentir menos prazer. Porque agora o cara recebe o estímulo da maconha, o estímulo da pornografia, o cara tá toda hora obtendo prazer sem ter sacrificado para nada. E o efeito disso é que ele sente menos prazer nas coisas. Porque tudo que ele vai fazer, ele não tem o mesmo vício, vai ter que estilo. buscar mais. Aquele estilo de dopamina não vem no cérebro imediatamente, porque as coisas Aquilo que eu tinha falado A antes. realidade não compete. não compete. E aí agora, eu até gravei um vídeo, né? Teve 2 vídeos sobre isso. Um sobre, que eu falava da geração Friends, né? Que tem todo mundo tem aquela ideia de, não, cara, vamos curtir dos 20 aos 30. Só que aí dos 20 aos 30 chegou aos 30 já era, bicho, porque você não construiu relacionamento, você não construiu empresa, você não construiu o estudo que aqueles 10 anos você precisava ter construído. Então não é que vai dar tudo certo no final. Não é a culpa do seriado Friends, não é o ponto, mas é aquela vibe de, não, tá tudo ok, estamos curtindo, toca o barco. E eu lembro numa coisa que tem um set de valores que, se aplicados para a geração mais nova, em geral para as empresas, para todo mundo, beneficiaria demais as pessoas, que é o quê? Se você olhar para a educação clássica, você começava com a própria dieta. Então Platão falava que quando a dieta piorava, a cidade piorava. As pessoas voltaram a comer proteína, pararam de se intoxicar com, agora é óleo de soja, que tem todas as coisas, a testosterona média dos homens cai 1% todo ano. E hoje os homens têm 50% dos espermatozoides que tinham há 40 anos atrás. É uma doideira. Em grande parte isso é um elemento da dieta. Então a retomada da dieta já é um ponto. Depois exercício físico, o próprio controle do corpo. Quando a pessoa tem uma dinâmica de exercício, a vida dela já melhora tremendamente. Eu sou entusiasta de jiu-jitsu, por exemplo, que é uma maravilha, uma arte marcial. A nativa do Brasil ajuda as pessoas a lidarem com pressão, com dificuldade. Se tem alguém te estrangulando, a realidade se impõe de uma maneira meio imediata. Então, cultivo do corpo, defesa própria, academia, só essas coisas já vão tirar a pessoa dessa zona de conforto. Depois, tem toda uma realidade do trabalho e do empreendedorismo. Aquela cultura da tenda de limonada, entendeu? Da criança empreender desde cedo é maravilhosa. O fato da gente não cultivar isso, eu falava, poxa, eu me lembro de ser criança e meus pais me falaram, não, monta aqui uma coisa para vender para as pessoas, faz isso e tal, novinho assim. Meu avô tinha uma fábrica de tecido na China e ele me levava no Brás, aqui é um bairro, para quem não conhece, é um bairro raiz, assim, para usar um termo aqui em São Paulo, mas o negócio é tecido. E eu ficava na minha cabeça falando, por que meu avô tem fábrica de tecido lá na China, que viaja e tal, tá me levando aqui no Brás para ficar negociando tecido aqui R$5 a mais, R$5 a menos. Mas é isso, ele tá querendo fomentar esse espírito empreendedor. Aí tem todo um valor de família. Hoje, 50% dos casamentos no Brasil terminam em divórcio. As pessoas perderam o laço de fidelidade básico. E os jovens nem pensam em casar, falam, não, casamento não é para mim, isso não tem nada a ver, ter filho, Deus me livre, tal, filho é gasto. É como se você como se a sociedade inteira não dependesse exatamente da criação de novas pessoas. E aí, claro, investimentos, ter mais ativos do que passivos, a pessoa ter exatamente coisas que prosperam, coisas que é a parábola dos talentos. Se você pega e esconde aquilo que você recebeu em terra. Antes que ele passe pelo assunto, eu preciso abordar muito essa questão do protecionismo que hoje em dia os pais dão às crianças. É exagerado a quantia que os pais protegem seus filhos hoje. Você vê os pais pegarem literalmente os filhos e colocarem numa redoma de blindada e não deixar, de certa forma, não querer que o filho não tenha nenhuma experiência ruim. Não, que até assim, eu até concordo em partes com aquele discurso de não, eu preciso trabalhar, preciso, digamos assim, encontrar o sucesso para dar para o meu filho algumas coisas que eu não tive. Até aí tudo bem, sabe? Só que não naquele sentido de proteger totalmente, porque a nossa sociedade brasileira, principalmente, ela está entrando tanto nessa vibe de protecionismo das crianças que a gente vê cada vez mais adultos que não são funcionais, adultos que não sabem se virar sozinhos, sabe? Pessoas que simplesmente não sabem viver, sabe? E muita coisa do que a escola, sobre esse tema da vida, muita coisa que falta para a escola ensinar, seria também papel dos pais ensinar. Só que não ensinam, preferem proteger, acham que vão viver para sempre proteger os filhos. E aí você cria uma geração inútil,
que não sabe fazer nada sem ter um adulto junto. Cara, uma situação muito constrangedora. Um tempo atrás eu tive que ir no hospital e simplesmente um cara que devia ter aproximadamente 22 para 23 anos estava com a mãe dele junto e, assim, ele não estava tão mal. Ainda se ele tivesse mal a ponto de ele não consegue nem falar, precisa ter alguém junto para explicar ali, fazer o atendimento, o primeiro atendimento, e aí depois encaminhar. Não, ele estava bem, ele estava caminhando, era algum outro probleminha que ele tinha, e simplesmente ele estava com a mãe dele junto, explicando o que ele tinha, porque ele não sabia explicar, entende? Então é uma super proteção que tá havendo, que, cara, isso não vai acabar bem, tá? Vamos continuar assistindo. E você não frutifica, você vai efetivamente ter uma vida muito pior que você poderia ter. Então a ideia do jovem investir desde cedo, empreender, arriscar, fazer as coisas frutificarem, tá em falta. Viver o mundo real. Viver o mundo real. Tudo isso que eu tô falando é emergir na realidade, voltar, ó, cara, luta, família, empreendedorismo, a dimensão espiritual. Eu nunca vi, alguém pode eu sempre brinco nas lives que eu faço, falo assim, ó, 1 hora de exercício, 1 hora de leitura, que é um dos maiores temas, ler, porque a tela não vai substituir o livro, não tem como. Se o cara não para e lê a vida, o John Wayne falava, né, a vida é difícil, mas ela é mais difícil se você for burro. Se você não separar 1 hora do seu dia para ler, você não vai ler, porque vai vir o celular, vai vir não sei o quê. Não. Então, tirar as distrações e ler os grandes livros, os grandes clássicos. Essa jornada eu comecei com, sei lá, Dostoiévski, Platão, com essas coisas, não me arrependo nada, foi a melhor coisa que eu fiz. O Luiz Alves, o grande investidor aí, figuraça, né? Ele sempre fala, pô, como é que você investia bem, Luiz Alves? Eu fui ler filosofia, o pessoal tá todo mundo lendo investimento, fui começar a ler filosofia para investir. Então, a leitura é fundamental. E a dimensão espiritual. Então, se o cara separar 1 hora de exercício por dia, 1 hora de leitura, 1 hora de vida espiritual, nunca vi alguém piorar depois de separar essas horas. Até desafio no canal, eu falo assim, todo mundo tá vendo ao vivo aqui, tem umas, sei lá, 4 mil pessoas aqui agora ao vivo e tal. Se alguém fizer essas 3 horas por 3 meses e não melhorar a vida, você volta aqui e eu paro de falar. Eu tiro aqui do canal. Ninguém mandou você calar a boca até hoje. Não acontece. Como que alguém... Onde você já viu, o cara, eu falei do livro Confissões, o cara chega lá e confessa os pecados. Começa a fazer meditação das Sagradas Escrituras, começa a não sei o quê. Agora você pega a empresa. Quais são os valores que estão rolando na empresa? Os mesmos que você está vendo na educação. Se você preferir ter um funcionário que está indo no jiu-jitsu, que está cuidando da família dele, que está tendo uma vida espiritual boa, que não está enchendo a cara, que não está na pornografia, que não é o nóia. Ou você prefere ter um funcionário que está fazendo todas essas coisas, ou o cara que está lá cuidando da família, jiu-jitsu, empreendendo, que já quer... As pessoas, às vezes, no meio empresarial têm insegurança do cara ser forte, que é péssimo. O cara começa a destacar, fala, esse cara é ruim, está se destacando. Ao contrário, o bom empresário é o que chama para perto, é o cara que vê o cara que tem grandes habilidades e chama para perto. Então, eu entendo que o desafio da educação das empresas tem uma coisa muito comum, que é a retomada da verdade e da virtude, né? Esses são os desafios, para mim, gigantescos para isso. Bem, Guilherme, obrigado. Olha, aqui para a gente fechar esse bloco da identidade, Joel... Muitos empresários não sabem o que são, o que a empresa dele é, qual é a identidade da empresa dele. Se você parar para analisar, quando a gente fala, né, uma empresa, um cinema, por exemplo, o Cinemark, é uma empresa de entretenimento. Não é? Quando a gente investe em educação, por exemplo, beleza, estamos no setor de educação, mas nós estamos trazendo autoestima, estamos trazendo melhora de renda, estamos trazendo uma perspectiva de futuro. E se essa educação ela ainda conecta a pessoa com virtude, você está formando um ser humano. Identidade das empresas. O que são? O que é a empresa? O que o empresário precisa ter claro sobre a identidade da sua empresa, Joel? Bom, como uma empresa ela é feita do empresário, eu acredito que o empresário é o cara que faz a empresa crescer ou faz a empresa decrescer, piorar. A virtude, o ganho, a culpa... O problema está no empresário. A identidade de uma empresa ela remete à resposta de algumas coisas. A primeira, qual é o problema que essa empresa resolve? Já tem que partir desse princípio. O dinheiro que esse empresário quer. Todo empresário quer ter dinheiro, isso é legítimo. Todo empresário quer enriquecer, isso é legítimo, genuíno e verdadeiro. Mas é tudo consequência, né? Mas é consequência. E o dinheiro não está no banco. O dinheiro está no problema. Repete isso aí, por favor. O dinheiro não está no banco. Uhum. O dinheiro está no problema. E o problema está no outro. Então, todo empresário que parte de uma premissa de solucionar um problema, ele tem uma identidade. Eu sou um solucionador de problema.
E os problemas não precisam ser mirabolantes, Flávio. Cara, não precisa fazer uma super, mega, ultra inovação com inteligência artificial, com realidade aumentada, porque tem que fazer um não sei o quê. Não precisa. Se o cara vai lá e solucionar um problema, ele vai crescer como empresário. E tem mais, se esse problema for grande e antigo, nos últimos 2.000 anos, provavelmente ele vai ser grande e vai durar mais uns 2.000 anos. Porque se ele está o tempo todo aqui, o mundo passou por tanta transformação, O problema por tá tanta ali. revolução, e ele continua, então, cara, você vai conseguir crescer. Então, por que as pessoas dão dinheiro pra gente? Elas dão dinheiro porque se a gente soluciona um problema, se a gente resolve, se a gente é mais rápido. Ó, se você economiza meu tempo, eu vou te dar mais dinheiro. Se você me traz clareza, eu vou te dar mais dinheiro. Se você me traz segurança, eu vou te dar mais dinheiro. Se você me traz abrigo, eu vou te dar mais dinheiro. Se você fortalece as minhas ideias, me traz encorajamento, eu vou te dar dinheiro. Então, a primeira coisa é qual o problema que você resolve. Tenha muito claro isso. Então, saia do egossistema e vá para o ecossistema. É uma coisa pro todo. Qual que é o problema que a gente resolve aqui? É um ecossistema, não um ego. O que é que eu posso ser sistema. muito bom para resolver? Qual é o problema que eu sou muito bom em resolver? Muito bom. Para você resolver esse problema, você vai ter que voltar na identidade. Pô, eu sou bom em resolver o quê? Porque o empresário, ele tem que solucionar um problema, então ele tem que partir do princípio que ele sabe solucionar aquele problema. E esse problema que para ele é tão fácil, para o mercado, para a indústria, é difícil pra caramba. Tem gente que é... Flávio, tem gente que é prático, meu. E é fácil ser prático. Tem gente que é complexo. Então um cara que é complexo quer ser prático. Me ensina a ser prático. Tem um cara que não consegue organizar as ideias, ele não consegue concatenar as ideias. Tem outro cara que fala assim, não, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, cara, como é que você faz para ser tão simples, tão prático, tão frugal? Ué, mas isso não é óbvio? Não, não é óbvio. É óbvio para mim. Então deixa eu trazer essa obviedade para o mercado de trabalho. Eu sugiro que a pessoa olhe as pistas. Tem pista, meu. Tem pista. Então, o pai do professor Clóvis identificou a pista. Ele perseguiu a pista. Deixa eu só abrir um parênteses, você continua aqui. Você cobrava para as aulas? Ou era de graça? Ah, naquela época? É. Ah, naquela época, como na verdade, eu tinha um sentimento muito bacana, porque a escola, ela me deu uma bolsa, né? Eu estudava de bolsa. E quando eu... Estava devolvendo. Nossa, eu me sentia muito feliz, porque eu não me sentia onerando tanto e, de alguma forma, dentro do meu limite, eu estava devolvendo para a escola, ajudando os colegas a entender aquilo de uma maneira mais simples. Então, era um toma lá da cá muito, muito legal que acontecia ali na escola. Então, eu, obviamente... Se sentia remunerado. Não cobrava, não. Mas, via de regra, eu recebia pacote de bolacha, uns negócios bons. Ficou popular também, né? Ficou, nossa, era muito bacana, porque era incrível como havia gratidão, sabe? Muito bacana. Eu tive colegas muito, muito especiais. E eu aprendi muito com eles. Algumas pessoas maravilhosas, assim, do ponto de vista espiritual mesmo. Gente muito boa. E eu acho que devo muito até naquilo que eu me tornei às pessoas com quem eu convivi, que eu tive a sorte de conviver, e entre elas estão os meus colegas de escola e os meus colegas de faculdade. Bem, conclui, Joel. Bom, se o cara chega e ele parte do princípio que o dinheiro está no problema, se ele compra essa, Flávio, tem que comprar, né? Porque tem cara que não compra. O cara fala, comprei, Joel. Acha que é conversa? Ah, acho que é conversa. Não, o dinheiro está no problema. Qual problema eu vou resolver? Porque a maioria das pessoas acha que o dinheiro está no produto dele ou no serviço. Exato. Que não está. E não tá. Não tá. Tá no problema. Então para de olhar para você e começa a olhar para o mundo e as pessoas. Tá bom, Joel, eu quero resolver um problema. Eu falo, ótimo. Por onde que eu começo? Aí você tem que seguir as pistas. E as pistas são dos problemas que você tem facilidade para resolver. E isso se mostra, eu até escrevi aqui de maneira pedagógica. 4 coisas. Primeiro, tudo aquilo que você pega e melhora, qualquer coisa que está no status quo e você melhora... Gerou valor. Cara, se você tem facilidade para melhorar uma coisa, isso é uma habilidade tua. Segunda coisa, tudo aquilo que você tem muito interesse. O que é interesse? Quando você acaba o trabalho e você pesquisa à noite, você pesquisa no final de semana, que quando a pessoa fala sobre aquelas coisas, você fala, cara, fala mais. Eu tenho muito interesse em saber mais. É outra pista. A terceira pista
É aquilo que você tem muita curiosidade. Aquele assunto que você vai atrás, o cara solta, você fala, o quê? E a quarta coisa, eu deixei por último de propósito. Essa é uma verdade, mas ela é mais difícil. É aquilo que você tem qualidade. É aquilo que você é bom. Só que as pessoas não reconhecem, elas não aceitam aquilo que elas são boas. Então, por exemplo, se alguém chega pra você e fala que você é bom em comunicação, tem cara que fala, não, pô, não para com isso, eu não sou nada, pô, pelo amor de Deus. Não, você é muito bom em cálculos matemáticos. Não, cara, acho que todo mundo é bom nisso. Não, não é não. É você que é bom. Eu tô te falando isso porque eu fui esse menino. Eu fui dando um monte de palestra e eu sempre falava, eu fui muito mal na escola, eu era muito péssimo na escola, eu tirava nota mal na escola, eu gosto de mostrar meu boletim. Até um dia que uma amiga minha, Vanessa, vou até falar o nome dela, Vanessa, que estudou comigo na escola, falou, eu queria que você parasse de falar isso. Eu falei, por que, Vanessa? Porque eu estudei contigo. Você falava, as pessoas paravam para te ouvir. Você era líder. Com 9 anos, você reunia todo mundo na escola. Se tu falava que era futebol. Se tu falava que era para ir na minha casa, era na minha casa. Você já era um baita comunicador desde menino. Então para de falar que você não era bom, não. Você era bom. Você era líder. E esse é um mal do Brasil na educação. Existem múltiplas inteligências. Então, existe uma inteligência matemática, lógica, espacial, linguística. Então, assim, se você não for bom em matemática, física e química, você é burro. Exato. Cara, mas eu sou muito bom na linguística, na liderança, na estratégia. São inteligências no esporte. No esporte, no corpo, na música. No corpo, na música. E isso não. Se você não é bom em matemática, existe uma taxa, no meu tempo pelo menos, é assim, você é burro. E aí taxava, te botava numa turma. Eu estudei em ótimos colégios no Rio de Janeiro. Aí eu sempre estudei na pior turma. E a turma do colégio é qualificada, a turma dos CDFs e a turma dos burros. E eu sempre estava na turma dos burros. Cara, eu disse, mas isso aqui não tem... Pra que estudar isso aqui? Onde é que eu vou usar isso aqui? E eu queria fazer algo que fosse simples, que tivesse praticidade, aplicabilidade. Então, a educação brasileira precisa ser reinventada. Então tem gente levando rótulo de burro, mas não é burro. Não, vou dizer, ele não é inteligente naquilo. Mas não dá pra taxar eu não preciso ser inteligente rotular. em tudo. Eu posso ser inteligente nos esportes, eu posso ser inteligente na música, eu posso ser inteligente na estratégia, eu posso ser inteligente na liderança, na perspicácia. São multiformes E qual é o inteligências. impacto disso na autoestima dessa criança? Cara, para mim foi devastador. Porque eu sempre estudei em colégios difíceis, não gostava de estudar aquilo. Agora, quando pegava uma coisa que eu gostava, aí pegava história. Putz, eu mergulhava. Geografia, eu mergulhava. E aqui eu me fazia, mas bom em geografia e história não quer dizer nada. Tinha que ser bom em matemática, física e química. E aí tá lá. Aqui cresci por muito tempo, e eu digo na fase adulta, acreditando que eu não era bom, acreditando que eu não era capaz. Até que a minha identidade me pegou, me botou fazendo coisas que eu nunca imaginei, escrevendo que eu nunca imaginei, treinando, estudando, eu estou no pós-doutorado. Eu disse, caraca, onde é que eu sou bom mesmo? Exato. Gente, a gente vai precisar terminar esse programa. Olha, a gente já passou de longe do nosso tempo e com muito prazer, mas vai precisar terminar. O que é uma atrocidade terminar uma conversa como essa, mas a gente está limitado e a gente já extrapolou um pouco e a gente tem uma obrigação moral de arrumar um jeito dessa conversa continuar. Mas por hora a gente vai ter que encerrar, porque a gente vai encerrar esse episódio e a gente encerra sempre com uma mensagem final e a gente sempre gosta muito desse bloco, com a mensagem final de cada convidado nosso para você empresário, microempresário que está começando, que teve uma aula de vida aqui durante esse episódio. Espero que você tenha curtido muito e o bom disso é que você pode voltar, assistir várias vezes, pegar aquele trecho que você não compreendeu e se aprofundar um pouquinho mais. Então eu quero começar aqui com você, Paulo, olhando ali para a tua câmera, aquela câmera, deixa uma mensagem final com um assunto que arde aí no seu coração, aquilo que você deseja passar para as pessoas. Tá. Se eu perguntar para quem está nos assistindo, você pilotaria uma moto de 1000 cilindradas hoje, sem nunca ter pilotado? Provavelmente seria não. E de umas 750 cilindradas, 500 cilindradas, não pegaria essa moto. Por quê? Porque eu não sei. Então por que você vai tocar um negócio se você também nunca tocou um negócio? Se você não teve preparação, se você não teve a educação, se você não teve o treino. Então eu quero dizer para o empresário, amiga, para de se enganar sobre suas capacidades e habilidades. Treine. Eu tenho uma frase que é treine até se tornar. Treine, você pode aprender muito e pode aprender tudo, mas você treinar. Então não vai pilotar um negócio se você não está preparado. E se você está montando um negócio, antes de abri-lo, se prepare, se capacite. Procure o Flávio, porque ele é um mentor, um extraordinário mentor de empresários, né, de empreendedores. Não vá pilotar uma moto se você não está preparado.
Não vá pilotar um negócio se não está preparado, se prepare antes, né? E depois que você vai começar a preparar o que eu posso, continue se preparando ininterruptamente pelo resto da vida, porque sempre vai ter algo muito importante para aprender, para manter sua motocicleta em pé, para manter seu negócio em pé. Então, se prepare, treine até se tornar, não abra mão, não seja desses 98% dos empresários brasileiros arrogantes e prepotentes que acreditam que sem preparo, sem estudo, vão conseguir ter um mínimo de sucesso. Estou falando de 98% dos empresários brasileiros não se preparam, não estudam, não leem um livro que os ensine a tocar seus negócios. E essas pessoas, acredite, com muito amor nas minhas palavras, são arrogantes, orgulhosos, prepotentes, autossuficientes e acreditando que sem ajuda, sem auxílio, sem conhecimento externo, vão ter sucesso. Não vão ter sucesso. Então se prepare para ser um empresário e, por que não, um grande empresário. E a segunda coisa é, se prepare, mas se cerque das pessoas certas. Se cerque das pessoas certas. Cuidado, se afaste das pessoas erradas, porque elas dão muito azar, literalmente. E o terceiro, esteja nos lugares certos. E aí eu tenho uma máxima, Flávio, que eu digo assim, quer ter sucesso? É muito simples. É muito simples. Esteja no lugar certo. E para estar no lugar certo, se afaste dos lugares errados. Depois, esteja com as pessoas certas. É fácil achar as pessoas certas no lugar certo. Então, esteja no lugar certo. Se afaste do lugar errado. Conecte com as pessoas certas e se afaste das pessoas erradas. Porque, naturalmente, você vai obter o conhecimento que você precisa. E quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento certo, uma metanoia explode na mente humana. Você traz uma nova versão de empresário, do que quer que seja, e você vai ter um crescimento extraordinário. Lugares, pessoas e conhecimento. Essa é a dica para todos os empresários. Paulo, muito obrigado pela sua generosidade, você ter vindo aqui, deixado isso que ficará aqui para a posteridade, né, no YouTube, né, para sempre. Isso aqui estará disponível para as pessoas e as novas gerações. Muito obrigado mesmo, tá? Guilherme, bola contigo, meu querido. Deixa a sua mensagem final, olhando para aquela câmera. Fica à vontade. Para mim, mantendo a linha do que eu tinha falado, o recado para os empresários é redescobrir o caminho da virtude. Colocar as horas para o cultivo do corpo, para leitura, ter uma hora de leitura, redescobrir a vida espiritual que foi deixada de lado muitas vezes, o valor do trabalho como um serviço. Eu acho que essa é gigante, fomentar a virtude nas pessoas que estão na empresa, nos funcionários, as pessoas, criar um conjunto de valores comuns que são fundamentais, né? Eu tenho um livro, por exemplo, muito bom, chama Ideias e Consequências, do Richard Weaver, recomendo fortemente para as pessoas. A Vida Intelectual, do Antonin Sertilanges, é um baita livro, um livro que ensina como estudar. É pegar bons livros, começar a ler, começar a analisar essas coisas, começar a fomentar o estudo, colocando as horas do trabalho, entregando serviço de excelência. Porque, no fundo, numa empresa você tem muito o elemento da excelência do produto e das vendas, e essa intermediação é absolutamente maravilhosa. O que o empresário não pode deixar acontecer é a burocracia tomar conta. Ele precisa ter a responsabilidade dentro da empresa dele, redescobrir a empresa dele é uma coisa maravilhosa. Tem muitos alunos que passaram por esse processo, né, de redescobrir a própria empresa. E eu acho que quanto mais ele investir no próprio desenvolvimento e nas pessoas de excelência que o cercam, né, em ter pessoas de excelência que o cercam, isso sem dúvida vai ser o melhor benefício para a vida. Então, esse é o meu recado. Muito obrigado, Guilherme, também a você, a sua generosidade por ter comparecido aqui com a gente. Alegria minha. Tá bom? Professor Clóvis, naquela câmera, que mensagem o senhor deixa para essa turma aí? Primeiro eu queria perguntar ao Paulo se ele tivesse que sugerir um dos seus livros, o primeiro deles, para uma pessoa que ainda não leu nenhum dos teus livros, qual você sugeriria para ser lido em primeiro lugar? Olha, eu sugeriria o livro que não é o livro que mudou a minha vida, mas o conceito que eu coloquei no livro que mudou a minha vida e tem mudado a vida de milhões de pessoas. O poder da autorresponsabilidade. Eu trazer para mim a responsabilidade das coisas boas e ruins que eu estou vivendo. Parar de culpar, criticar, reclamar, parar de me vitimizar, me calar e dizer, cara, o que é que eu tenho que mudar? Que na minha esfera de influência, o que é que eu tenho que fazer? Que não seja esperar que o outro faça, esperar a oportunidade, reclamar, criticar. Não, o que é que eu tenho que mudar? Cada um tem a vida que merece. Então esse livrinho é pequeno, mas é poderoso. Guilherme, você falou num livro agora que ensina a estudar. Você podia repetir, por favor? A Vida Intelectual. A Vida Intelectual. Antonin Sertilanges. Antonin Sertilanges. Vamos ler junto, eu não li não, mas eu vou atrás do livro porque tem pinta de ser maravilhoso. Quando eu comecei a minha jornada de estudos, eu li 3 vezes esse livro. Nossa. E aí eu peguei, li de novo, falei, vou seguir isso aqui. Então, eu falei, são 12 anos seguindo esse modelo. Antonin Sertilanges. É um grande guia, foi um sábio, um autor de inspiração tomista, né, que seguiu essa linha tomista. E
de técnicas de memorização, a ordem da vida de estudos, a hábitos que ajudam no estudo. Foi o livro que me ajudou, que guiou a minha vida intelectual. Então, sou muito grato a esse livro. Joel, você escreveu recentemente uma obra comentando a história de Hércules. E eu estou dizendo isso por quê? Porque nós temos um amigo em comum, que é o editor dessa obra, que me pediu para trazer o livro e eu esqueci. Se eu não falar do livro, ele me degolará. Então, eu estou falando. Você curtiu ter participado da obra? Conta para mim. Muito, muito. Eu trouxe. Ah, você trouxe. Agora ele me degolará mesmo de vez. Ele trouxe. Eu Muito trouxe. bem. Isso. Hércules. O próprio editor, o mesmo editor, nosso amigo da Citadel, também vai publicar agora um livrinho que eu fiz para o ensino médio, para essa nova disciplina do ensino médio, que é Projeto de Vida. Então, eu acho que vão gostar. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, e como eu tenho que fazê-lo, vamos fazê-lo agora, para empresários e não empresários, é que há 1 milhão de maneiras de você atribuir uma nota para o instante de vida que você está vivendo. Você vai dar uma nota, puxa, essa vida que eu estou vivendo é uma vida exuberante, fantástica, ou é uma vida esgarçada, triste, e na verdade eu estou olhando no relógio para cair fora daqui, né? Há 1 milhão de maneiras para você atribuir valor ao instante de vida que você está vivendo. Desde da prosperidade que esse instante de vida permitirá alcançar, até os critérios de sucesso que a sociedade costuma definir para chancelar que a sua vida valeu a pena, até forças transcendentes, como a vontade de Deus, aquilo que Deus espera de você. Mas eu queria apresentar um modo de atribuição de valor à vida definido pela própria vida, não é? Nem o sucesso definido pela sociedade, nem a prosperidade definido pelo banco, nem a santidade definida por Deus, mas um critério de atribuição de valor definido pela sua própria vida. Quando é que o seu instante de vida está valendo a pena? É quando você gostaria que ele durasse mais. É um sintoma. Eu sei que parece bobinho, mas é um sintoma poderoso. Viva de tal maneira a desejar a eternidade daquele instante vivido, né? Viva de tal maneira a experimentar situações que você gostaria que não acabassem tão cedo. E são vários exemplos possíveis. Até um beijo na pessoa que você ama, que poderia durar muito mais, até 5 minutos a mais na ducha quente num dia frio. Está aí o Joel, exímio nadador, sabe o valor da ducha quente nos treinos no inverno. Mas eu queria lembrar dos meus alunos na ECA que diziam para mim: professor, vamos ter aula com o senhor o ano que vem? Professor, dá aula para nós o ano que vem? Professor, o senhor não quer pegar uma disciplina para dar uma... Eu dizia: rapaz, pode não parecer, mas aqui a gente ensina o que a gente mais ou menos sabe. E acabou, né? Não é assim, me dá uma disciplina aí porque você gosta de mim. Então, eu sempre identifiquei aquilo um sintoma de vida bem vivida, um sintoma de vida que você apeteceria fosse eterno, que você gostaria que durasse mais, como aquela pessoa que vai acompanhando do lado de fora do trem, o outro dentro do trem, para esticar até o fim da plataforma aquele encontro. Isso pode acontecer lendo o Dom Casmurro, né? Isso pode acontecer nos ouvindo um vídeo do YouTube, mas pode acontecer em função das características da tua vida. Por isso, é você que controla isso. É você que define o que você gostaria que fosse eterno. E não abra mão. Se te apetecer ler, leia. Se te apetecer nadar, nade. Se te apetecer cantar, cante. E não se deixe subjugar pelo olhar desdenhoso de quem não vive a vida que você quer viver. Lute por um instante de vida que você gostaria que fosse duradouro. Essa é a minha mensagem. Maravilha, professor, maravilha, maravilha. Muito obrigado pela sua presença. Eu particularmente agradeço porque gosto muito do seu trabalho. Obrigado. Antes da mensagem final ali do Joel J, eu preciso deixar também aqui a minha mensagem final com tudo que eu aprendi com o conselho. Primeiramente que
ouvir qualquer um dos 5 que estão ali é um presente. Mas ouvir o professor Clóvis de Barros é fenomenal. O que esse cara traz do fundo da alma dele é fantástico. E o que eu tenho para te dizer é mais ou menos na mesma linha onde o professor Clóvis estava indo. Que é, cara, olhe para a tua vida. Se você, hoje em dia, não vê a hora de chegar sexta-feira, se você hoje em dia não vê a hora de chegar ao final do dia, se você não vê a hora de chegar ao final do ano, pare. Pare porque tem alguma coisa errada. Se autoavalie e se pergunte. Tem alguma coisa errada naquele que quer que a vida passe rápido. Tem alguma coisa errada naquele que não consegue ver o prazer em cada momento, em cada instante. Isso aqui que a gente vive é um presente. Isso aqui que a gente vive, a vida, ela é maravilhosa. E ela é maravilhosa em cada detalhe. Ela é maravilhosa em cada detalhe. Quando você aprende isso, você entende que a vida ela é uma dádiva. Você aprende que você tem que aproveitar cada instante, porque um dia isso aqui acaba. Por mais que algumas crenças digam que pode haver reencarnação, que pode haver, de repente, outras vidas, mas isso aqui, a nossa consciência não vai se repetir, sabe? Portanto, se você está querendo que a vida passe rápido, se pergunte o que tem de errado com você e tente se encontrar, tente encontrar esse propósito, tente encontrar esse valor dentro da tua vida. Agora vamos finalizar aqui o vídeo com o recado do Joel. Participe das aulas gratuitas que fazem parte de nosso MBA de vendas, marketing e geração de valor. Além de serem gratuitas as aulas, você também tem acesso a um certificado de sua participação. Para participar é muito simples, basta clicar no link abaixo. E a gente vai encerrar hoje e eu anotei uma frase do professor agora e eu quero fazer um rápido comentário sobre essa frase. A frase de tudo maravilhoso que ele disse agora na sua última mensagem para você, eu anotei a seguinte frase: eu sei que parece bobinho. Eu queria dizer para você que grande parte daquilo que você pode realizar de maneira excepcional, para muitos parece bobinho. A começar do seu desejo. Existem momentos da nossa vida que a gente deseja coisas que muitos vão desdenhar desses nossos desejos porque parece uma ilusão. Recentemente eu publiquei no Instagram uma fotografia minha, estava o jogador Kaká ao lado, estava o Mickey Mouse, presidente da Disney e a vice-presidente da Disney, no dia em que nós assinamos um contrato de patrocínio do nosso estádio em Orlando. Então eu estava à frente do Castelo da Cinderela, o jogador Kaká que nós tínhamos contratado, e anos antes dessa foto eu sequer sonhava que eu poderia estar na Disney, simplesmente porque aquilo era muito distante da minha realidade. Era muito longe, não é que eu queria, mas me conformei que jamais estaria ali. Eu me convenci que não queria algo que era tão distante, que era melhor para mim me convencer que eu nem queria aquilo. Ou seja, era algo absolutamente inalcançável. Desejar alguma coisa na sua vida pode parecer alguma coisa bobinha e você tem que se atrever a ser bobinho, sabe? Você tem que se atrever a ter a coragem de sonhar e desejar alguma coisa, independentemente das críticas que virão para você. Aqui nessa mesa tem homens vitoriosos, que conquistaram muitas coisas, tem homens que tiveram grandes conquistas e por conta dessas conquistas têm notoriedade na sociedade. Então eu quero te encorajar a fazer aquilo que parece bobinho, para que você alcance cada vez mais. Nós vamos encerrar esse podcast, nós vamos encerrar esse episódio de uma maneira muito especial. É com a mensagem do Joel J,
que vai deixar para você aquilo que está no coração dele. E eu sempre busco deixar o Joel encerrar, porque ele tem uma capacidade de síntese incrível para pegar o complicado e transformar em algo simples. Então, meu querido, quem encerra esse episódio é você. Cara, E que a bola honra. está contigo, cara. Eu tava aqui pensando, acho que o Flávio esqueceu da minha, né? Eu tava aqui me cutucando aqui. Eu faço o quê? Eu escrevo aqui pra ele. Eu vou deixar aqui na boa. Ai, caramba. Bom, prazer estar aqui. Eu faço um exercício. Depois que eu fui pai, eu sou pai de 3, eu comecei a fazer um exercício. E que eu quero falar pra você minha mensagem final através desse exercício. O exercício é assim, ó. E se Deus chegasse, batesse na minha porta, falasse assim, Joel, acorda que eu quero falar com você. Fala, Deus. A partir de agora, até o último minuto da sua vida, você só vai poder ensinar uma única coisa para os seus 3 filhos. E eu quero que você me diga agora que coisa é essa. Eu ia falar, poxa, Deus, caramba, eu tenho tanta coisa para ensinar, tenho tanta coisa para mostrar, eu estudo tanto, eu tenho tanta experiência dele, mas eu estou mandando. A partir de agora, até o último minuto de vida, uma única coisa. E essa mensagem que eu vou deixar para você, essa é a coisa que eu vou ensinar para os meus filhos. Eu levaria a vida inteira, minuto a minuto, segundo a segundo, ensinando os meus filhos a confiarem mais neles do que em qualquer outra pessoa que existe no planeta Terra. Então essa é a mensagem que eu digo para você. Aprenda a confiar em você mais do que qualquer outra pessoa no planeta Terra. Primeiro, porque ninguém vai fazer mais mal para você do que você mesmo, porque é você que faz mal para você, através do que você fala para você e através do que você pensa sobre você. A segunda coisa é que o pior de todos os inimigos, que é você mesmo, ele tem um jeitinho de trabalhar, e o jeito é a dúvida. Se tem uma coisa que ferra a gente, é a dúvida. Será que eu consigo? Será que dá? Será que eu vou? E a única maneira de tirar a dúvida e transformar ela na confiança é você lembrar das coisas que você faz de forma simples, rápida e fluida. É aí que mora a confiança. Então treine todos os dias, trabalhe todos os dias e se envolva todos os dias em atividades que você faz de forma simples, fluida e objetiva, porque a confiança é o que vai salvar você. Para finalizar, mas isso, Joel, não pode ser ego. A confiança não é ego. Não. A confiança não é um ego grande. A confiança é um ego forte. E é isso aí que eu dedico para você e sugiro que você faça, não só com você, mas também com seus filhos. Muito bem, Joel, muito obrigado pela sua generosidade, por você ter vindo aqui também. Olha, esse foi o maior programa em termos de duração de tempo, mas o menor de todos. Então eu não sei como conciliar essa contradição, essa percepção. Em termos de tempo foi o mais longo, mas o mais curto de todos. A gente tem que se virar para arrumar algum jeito de continuar essa conversa. Muito obrigado a todos mais uma vez. Você se inscreva aqui no canal porque essa terceira temporada está muito quente e vale a pena, inclusive, você maratonar e visitar as temporadas anteriores. Temos episódios muito interessantes para contribuir com o seu crescimento, com o crescimento do seu negócio. Então, semana que vem a gente está de volta. É isso aí, muito obrigado a todos. Muito um beijo obrigado. para vocês e a gente volta na próxima semana. Valeu! Fenomenal, né? Esse episódio, como o Flávio falou ali, ele poderia ter 2, 3, 4 horas de duração que eu iria piscar os olhos e teria passado de tão bom que foi esse episódio. Já deixei minha mensagem no final. Se você gostou do react, gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, comente o que você achou das opiniões do Flávio, do Clóvis, do Joel, do pessoal do vídeo. E também comente aqui embaixo o que você achou da minha opinião. E se você gostou, né, do que eu falei, se você se sentiu de certa forma representado de como eu reagi a cada uma das ideias, se inscreva no nosso canal. Temos vídeos todos os domingos. Um forte abraço e até mais.